A paz da sua igreja, amém? Amém. Quem está triste, diga amém. Amém. Está triste, é triste aí hoje. Hoje é festa. Oh, glória. Maravilha. Sejam bem-vindos todos que vieram nessa noite. Cada visitante, cada irmão. Que Deus abençoe a vida de cada um. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Este lugar não é outro senão a casa do Pai, amém? Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje, pastor, você vai ter um horário menor. É menor. Vamos até 8h15, né, irmãos? E amanhã é segunda, né? Depois é terça, e assim vai. Ficamos de pé, por gentileza, amém, irmãos? Fique de pé, por gentileza, ficamos de pé. Deus abençoe o pastor Wellington, juntamente com o pastor presidente, amém? Juntamente com a sua igreja, obrigado de coração. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Conte com a gente, nós temos um grupo aqui que já está ajudando também, amém? No nome de Jesus. Estenda a mão para o altar, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu filho, Pai, que vai nos trazer a tua palavra. Fala poderosamente com cada um que aqui está. É que eu te peço no nome de Jesus, e todos que crerem digam amém. Amém. Receba o servo de Deus com as mãos. Glória a Deus. Saúde a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. 45 minutos nós temos de palavra. Ele falou que é pouco. Será que ele gosta de palavra? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 13. Desde já eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de fazer menção da sua palavra. Agradecer ao pastor Hélio, um amigo, sempre nos cede a tribuna. Tem 1 ano e 1 mês que eu estive aqui, porque foi nas minhas outras férias. Agradecer a pastora Eliana, os obreiros dessa casa, né, pastor Zacarias. 20 anos só aqui pelejando. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que sempre me acompanha, que dá credibilidade ao meu ministério. Minha esposa sempre está comigo. Meu pastor presidente Gilberto, Marco, o grupo da nossa igreja, Remanescentes da Promessa. Nós somos ali da rua Piquete Carneiro, a 9 do Irapuru. Nós também estamos esperando a cooperação de vocês lá. Inclusive, sábado que vem, nós temos um culto lá. Se vocês não tiverem compromisso, não tiverem culto aqui, os irmãos quiserem, aleluia, cooperar conosco, os irmãos estão intimados. Aí damos glórias lá conosco. Amém? O livro de Juízes, capítulo 13, diz assim: E os filhos de Israel fizeram mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoá, e a sua esposa era estéril e não dava à luz. E o anjo do Senhor apareceu àquela mulher e lhe disse: Agora tu és estéril e não dás à luz, mas concederás e darás luz a um filho. Agora, portanto, guarda-te, rogo-te, que não beba vinho, nem bebida forte, não coma nenhuma coisa impura, pois eis que conceberás e darás um filho, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto é criança, e será um nazireu para Deus desde o ventre, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Os irmãos podem tomar vosso assento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Tu és fiel e verdadeiro. Era um momento de transição. Josué estava morto e o povo estava vivendo uma teocracia. Era Deus regendo o povo através dos juízes e dos profetas. E nós sabemos que em Juízes 2:10, a Bíblia diz que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. A Bíblia diz em Juízes 2:15 que aonde esse povo saía, a mão do Senhor era contra eles, porque eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. A primeira geração, ela peregrinou no deserto. A segunda geração, ela entrou em Canaã. Mas a terceira geração, a Bíblia diz que ela não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que o Senhor havia feito. Por isso a importância de você ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina o menino o caminho que deve andar, e até quando ele crescer, não se desviará dele. Então a terceira geração geralmente não conhece o Senhor. É o que o texto está nos dizendo.
Se o povo fosse obediente a Deus, o livro de Juízes não estava na Bíblia. Sansão foi alguém que fez carreira solo, não como Gideão, que tinha um exército. Sansão, ele foi a escolha de Deus. A Bíblia diz em João 15,16: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. Aleluia. Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz em Mateus 7,20 que é pelo fruto que se conhece a árvore. Não é pelo que ele prega, pelo que ele canta, pelo que ele mexe, é pelo fruto. Glória a Deus. Porque as pessoas não leem a Bíblia, lêem a sua vida. É verdade. Então experimenta É verdade. tropeçar, cair, pecar. Porque as pessoas não leem a Bíblia, elas leem a sua vida. Sansão, ele é o 12º juiz de Israel. Ele foi separado, escolhido. Foi Deus quem fez o voto aí. Geralmente o nazireu fazia um voto por um tempo determinado. Mas Deus faz um voto para Sansão por um tempo indeterminado. Era para a vida toda. Glória a Deus. No caso de Samuel, foi sua mãe Ana que fez o voto. Ele vai ser nazireu, eu te dou ele todos os dias da vida dele. Aleluia a Deus. Mas no caso de Sansão, não, foi a escolha de Deus. Ele fisicamente era forte, mas espiritualmente era um nanico. Nós temos muitas pessoas que têm muita letra e pouca graça. Tem muita letra e pouca unção. Porque não tem intimidade com Deus eterno. Eita Deus, olha aí, Jesus. Sansão era um homem impulsivo, era um mulherengo, era um homem carnal e infantil. E a sua impulsividade fez com que o seu nome Sansão significa pequeno sol. E ele vai terminar a sua vida em total escuridão. O seu nascimento foi prenunciado. A mãe dele era estéril, o nascimento foi um milagre, mas a morte foi uma tragédia. Ele não resistia às lágrimas de uma mulher. O problema dele era sentimental. O adversário, ele trabalha muito na área sentimental. Ele quer destruir a família. Ele quer destruir a vida sentimental das pessoas. E o problema de Sansão era esse. Ele foi chamado para ser diferente. Ele foi escolhido, designado por Deus. Jeremias 1,5, Jeremias não teve escolha. Ele não queria ser sacerdote. Em Jeremias 1,5, Deus disse: eu te chamei no ventre da sua mãe para ser profeta. Glória a Deus. Porque o sacerdote, ele recebia do povo e apresentava a Deus. Agora o profeta recebe de Deus e dá para o povo. Aleluia, Jesus. Foi o que o evangelista disse aqui, o caso do profeta Amós. Boiadeiro, ele não queria. E o maior sinal do teu chamado é quando você não quer. Eita Deus. Quando você recusa. Quando você tem medo, quando você se acha incapacitado. Esse é o maior sinal do seu chamado. Porque a Bíblia diz em Filipenses 1,6 que aquele que começou em vós a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. E no livro do profeta Amós, capítulo 8, verso 11, ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra. Não é fome de comida e nem de bebida, mas de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Aleluia, Deus. Porque nós devemos voltar a viver e a pregar a palavra. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que está escrito. É, Jesus. E aqui está escrito que Paulo não teve escolha. Em Atos 9,15, ele diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aleluia, Jesus. Quer dizer, Paulo não teve escolha, ele foi escolhido. Paulo não encontrou Cristo, Cristo o encontrou. Eita Deus. Paulo não se converteu, ele foi convertido. Maravilha, Deus. Paulo não entrou no Evangelho, foi o Evangelho que entrou nele. Aleluia, Jesus. Porque quando Deus escolhe, acabou. Para salvar, ele salva todo mundo. Mas para usar, o Salmo 4, verso 3 diz que ele separou para si aquele que é querido. Eita glória! Deus chama, capacita, afia as ferramentas e envia. É verdade. Mas Sansão, ele é do tipo que ele combate as guerras do Senhor de dia, mas transgride os mandamentos à noite. Ele só é crente dentro da igreja. Qual é o teu testemunho lá fora? Qual é o teu testemunho lá fora? Porque em 2 Reis 4,9, quando aquele profeta Eliseu passava, a mulher dizia: ali vai o santo homem de Deus.
Quando eu e você tem passado, o que alguém tem dito? Eita, Jesus! É isso! Porque eles não lê Bíblia, ele lê tua vida. Efésios 1:3, a Bíblia diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Verdade. Aqui na palavra inicial lê o Salmo 139 e o verso 16 do Salmo 139, pastor Zacarias. A Bíblia diz que Deus escreveu no seu livro todos os dias, antes da gente ter nascido. Agora a gente só precisa vivê-los. É verdade. Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Glória a Deus! Ele sabe de tudo, ele conhece o amanhã desde ontem. E disseca as suas entranhas. A gente não sabe o que vai acontecer no final do dia, mas Deus já está lá. Aleluia, Deus! Aleluia. Havia muitas pessoas mais preparadas do que Davi. Mas Davi se dispôs a pelejar com aquele gigante, a qual as crianças louvaram aqui. Você acha que Davi teve medo daquele gigante? Lógico que teve. Mas a Bíblia diz em Juízes, capítulo 20, verso 16, que Deus separou para si 700 canhotos, que com a mão esquerda, com a canhota, eles não erravam com a funda na mão um fio de cabelo. Ou seja, Davi não chegou lá como um aventureiro. Ele chegou preparado. Você precisa andar preparado no jejum. Você precisa andar preparado na oração. Você precisa andar preparado, respaldado na palavra. Porque Davi não chegou de qualquer jeito para enfrentar o gigante. E se você não se preparar, esse gigante vai te vencer. Sansão é do tipo que guerreia de dia as guerras do Senhor e transmite os mandamentos à noite. O nome dele é Pequeno Sol. Ele termina no total escuridão, dominado pelo inimigo que ele devia subjugar. Sansão é do tipo de crente que brinca com o pecado. E a Bíblia diz em Abacuque 1:13, e os varões cantaram aqui que ele é santo, pois em Abacuque 1:13 ele é tão santo e tão puro de olhos que ele não pode ver o pecado. Ele ama o pecador, mas não tolera o pecado. Ele vai terminar a sua vida numa total escuridão. Porque a Bíblia ela não passa a mão na cabeça de seu ninguém. A Bíblia é como uma injeção, irmão. Vai doer, mas vai sarar. Vai doer, mas vai sarar. A história de Sansão ela não acaba em Juízes 16. Ele entra para a galeria da fé. Em Juízes 11:32, a Bíblia diz que ele tirou força da fraqueza. A mãe de Sansão era estéril. O nascimento dele foi um milagre. E ali é uma teofania. Toda vez que você vê anjo, um A maiúsculo, no Velho Testamento é Deus em forma humana. É uma teofania, Deus em forma humana. O próprio Jesus, porque Deus é o Criador, Jesus é o Salvador e o Espírito Santo é o Consolador. Meu Deus! O próprio Salvador aparece e diz: olha, tu conceberás, o nome dele vai ser Sansão, e guarda, porque ele vai ser nazireu, separado para mim. Ele não vai tomar bebida forte, ele não vai tocar em nada morto. Aleluia, Jesus. E ele não pode cortar o cabelo, porque é o símbolo do seu nazireado. A Bíblia diz que Sansão cresceu e o Senhor o abençoou. Agora não é pelo fato de você ensinar a criança o caminho que ela vai andar, que ela não vai se desviar. Porque filho de crente não é neto de Deus. Ele precisa ter encontro também. Ele precisa orar, jejuar, ler Bíblia. Aleluia, Jesus. Tem que ser filho também. Não é neto de Deus, não. Porque Samuel foi um grande homem de Deus, mas os seus filhos não faziam o que era reto. Ezequias foi um grande rei dentro de Israel, mas ele gerou o rei mais ímpio, que cerrou Isaías ao meio. Feiticeiro, idólatra, assassino, desviou o povo da adoração ao Senhor. E a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 5 e verso 7, que nós devemos andar por fé e não por vista. Mas Sansão andava por vista.
A Bíblia diz que quando ele cresceu, o Senhor o abençoou. E ele viu uma da filha dos filisteus e se agradou dela. Porque tem muita gente sendo levada pela aparência. É verdade, Deus. Aleluia. Ele disse para os seus pais: ela agrada os meus olhos. Sim, mas não tem nenhuma mulher, nenhum homem aqui na igreja. Tu tem que procurar lá fora, Sansão. Cantaragassubi. Alabassumi de cantaragasuri andará. Porque se você arrumar lá fora, você vai arrumar problema com o sogro. Por que é o pai do ímpio? É o diabo. Você vai procurar problema. Sansão estava procurando problema. Ela agrada os meus olhos. Juízes 14:4, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão. Era esporádico. Vinha e saía. Vinha e saía. Só vinha em pessoas específicas. Rei, sacerdote e profeta. Hoje não. Porque o Senhor disse: se eu não for, o Espírito Santo não vem, Consolador. Então hoje ele é permanente. Ele quer fazer morada em você, mas ele não habita em templo sujo. 1 Coríntios 3,16 diz que você é templo e morada do Espírito Santo. Em Atos 17:24, Paulo diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Ele habita no meu e no teu coração. E ele não habita em templo sujo. Era esporádico. A Bíblia diz que quando ele desce para acertar o casamento, a Bíblia diz que viu um leão, saiu no caminho bramando contra ele. A Bíblia diz que o Senhor se apossou dele e ele rasgou o leão ao meio, como se rasga um cabrito. A gente não consegue rasgar nem um coelho. Ele rasga o leão, sem ter nada na mão. Ele estava com a mão vazia, mas nesse momento ele estava com o coração cheio. Como é que está o teu coração nessa noite? É Deus. A Bíblia diz que ele feriu aquele leão. Ele matou aquele leão. 1 Pedro 5,8, a Bíblia diz: seja sobre e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando igual leão, buscando a quem possa tragar. Glória a Deus. Maravilha. Já esquentou. Ele anda ao derredor, bramando igual leão, buscando a quem possa tragar. É por isso que a igreja tem que ser unida. Porque quando o leão dá o brado e a manada se une, ele não ataca. Verdade, Jesus. A Bíblia diz que a casa dividida ela não subsiste. É Porque tem muita gente brigando por cadeira, por posição, e a obra vai ficando de lado. É muita gente conversando, discutindo sobre a obra e deixando de fazer a obra. Meu Deus. O leão dá o brado quando a manada se une em oração, em jejum, em leitura, ensinamento. O leão não ataca. E o leão não come carne assada não, viu, pastor? Você já viu o leão comer carne assada? Ele come o quê? Carne crua. O leão adora um crente cru. Um crente que não ora, um crente que não jejua, um crente que não lê a Bíblia é um crente cru. E o leão gosta de crente cru, viu, irmão? É tempo de despertar na terra. Porque os dias são maus. E Tiago 5,9 diz que o juízo está às portas. Não tem tempo mais para brincadeira. Glória a Jesus. A Bíblia diz que ele vai acertar o casamento, volta. No dia do casamento, ele volta com seus pais. A Bíblia diz que ele desvia o caminho para dar uma olhada naquele leão que ele matou. Tem muita gente desviando o caminho para ver os leões que já matou na caminhada. E ele vai quebrar a primeira regra, o primeiro mandamento. Ele vai tocar no cadáver do leão. Ele é nazireu, ele não pode tocar em nada morto. Ele vai procurar doçura e coisa podre. Tem muita gente procurando prazer no proibido. Quando ele chega lá, que ele vê a carcaça do leão, o que ele tem lá? Um favo de mel. A Bíblia diz que ele pega aquele favo de mel e sai comendo. E ainda dá para o pai e para a mãe. Ele erra e induz os outros ao erro. Ele não podia tocar em nada morto. Ele procura prazer no proibido. Ele procura doçura e coisa podre. Aleluia, Deus. Davi, ele
trabalha, ele não vai para a guerra. E além de ele não ir para a guerra, ele tira alguém que está na guerra e manda chamar Urias. Porque ele queria esconder o pecado dele. Eita Deus. É forte, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Davi teve que esconder o seu pecado durante 9 meses. Não consegue. Ele embebeda Urias. E Urias não era qualquer um, não. Era um dos 37 valentes. Porque quando a mentira, quando a verdade ainda está calçando o sapato, a mentira já deu uma volta no mundo. Davi, ele tenta esconder o seu pecado, mas pecado escondido na terra é escândalo no céu. Hebreus 4,13, tudo está nu e patente aos olhos daquele em que nós temos que tratar. Você esconde da tua esposa, do pastor, da pastora, mas de Deus. E aí, Jesus? E chega uma hora que você atravessa aquela linha tênue, filha, aí Deus vai e te apresenta a conta. E eu quero ver quem vai pagar essa conta diante do Deus eterno. Porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado. Você não trabalha, e todo mês você tem teu salário? Vai pecando, vai brincando. Nós estamos diante de um Deus terribilíssimo. Meu Deus, é verdade. Muita pessoa não é só gole, é só trago, é só uma noite, é só uma aventura. E vai dando legalidade para o diabo entrar. E a Bíblia diz no Salmo 42, o verso 7, que um abismo chama outro abismo. Sansão quebrou a primeira regra e não ia demorar nada para ele quebrar a segunda. Verdade. Davi quebra 3 mandamentos. O texto diz em Êxodo 20:17, não cobiçarás. Em 20:13, não adulterarás. Em 20:14, não matarás. Ele cobiça a mulher de Urias, ele manda matar a mulher de Urias e ele adultera. E nós temos que tomar cuidado, porque um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Um erro induz a outro erro. Porque Davi, vestido de pastor, ele matou um gigante, mas vestido de rei, ele mandou matar um amigo. Muitas vezes o poder cega. Nós temos que tomar cuidado. Eita Deus fiel. Davi, ele oscila. Ele chama Mefibosete e põe à mesa. Pega Urias e põe na sepultura. E Deus estava a par de tudo isso. Meu Deus. Porque Deus não compactua com o pecado. No dia que Davi parou, ele pecou. É por isso que você não pode parar. É por isso que você não pode se acomodar. Quando o piloto automático, hoje é dia de culto. Não, tem que ser o culto. Meu Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Nós vemos que Sansão, sendo nazireu, ele quebra a primeira regra. E na festa dele ele faz um enigma. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. 7 dias ele deu. A festa durava 7 dias. Quando vai findando, eles não descobrem. A Bíblia diz que eles chegam diante da noiva de Sansão e dizem: se você não falar, nós vamos te queimar e queimar o teu pai e a tua família. Então ela chega diante de Sansão, porque a mulher com jeitinho, ela consegue tudo, né, pastor Zé? Se ela for esperta e ela souber, com jeitinho ela consegue tudo. Ele chega, ela chora, ele mata o leão, mas não resiste às lágrimas de uma mulher. O problema dele era sentimental, ele era sensível, ele era mulherengo. E ela diz: você está caçoando de mim. Sansão, ele brinca com o pecado, ele mostra a sua instabilidade e a sua insensibilidade espiritual. Tem muita gente que vive pouco no espiritual, mas no virtual, ele só vive no mundo virtual agora, no celular, no computador, na net, só no virtual. E o espiritual? Porque Miqueias 2,10 diz: levantai e andai, porque o vosso descanso não é aqui. Aqui você está de passagem. Você está preso nessa dimensão por meio desse povo. Ei, Deus, aleluia. A Bíblia diz que a esposa dele o seduz, o engana e o traz. Sansão
ele se entrega às suas paixões. Ele é um subalterno, um escravo dos seus sentimentos. E ele revela para ela o segredo. E a Bíblia diz que eles descobriram a senha, o segredo, o enigma. E quando Sansão vai embora, o seu sogro dá sua mulher a outro. Aleluia! A Bíblia diz que Sansão ele viu uma prostituta em Gaza. E ele resolveu se deitar com ela. Tem muita gente que vive como se Deus não existisse. Como se não tivesse uma prestação de conta. Segundo aos Coríntios 5,10 diz que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo para prestar conta do que fizemos por meio do corpo. Aleluia, Deus. Então Provérbios 15:24 diz que o caminho do justo é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Porque o inferno não é falácia, não é utopia, não é mentira. O inferno é verdade. E está preparado, conforme o Salmo 9,17, para os ímpios e para todas as pessoas que se esquecem de Deus. Provérbio 16:4 diz que Deus fez todas as coisas para o seu próprio fim, e o ímpio para o dia do mal. Porque o culto não começou às 18. O culto começou lá na tua casa, quando você abriu os olhos. Você vive culto. Glória a Deus. E você não vem aqui para se encher, você vem aqui para transbordar. Você se encheu do quê? Você se encheu do quê durante o dia? Aleluia. Verdade. E ninguém vem aqui para entrar na presença dele. Que dia foi que você saiu? Que hora? Ninguém sai da presença dele. Eita, Jesus é bom. A Bíblia diz que quando os filisteus vieram para capturar Sansão, ele arranca os portões da cidade e leva nas costas. O portão ele leva nas costas. E o pecado da cidade ele leva no coração. Aleluia. Porque quando o Espírito Santo se apodera de uma pessoa é coisa extraordinária. A unção é uma intervenção divina que sem o Espírito Santo jamais você faria. É verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. Samuel diz para Saul: tu encontrarás com eles, tu profetizarás com eles, o Espírito Santo se apoderará de ti e tu serás transformado em um novo homem. Você não muda porque você é membro da missão Reviver. Não, você só muda quando o Espírito Santo se apodera da sua vida. Aí você começa a manifestar os frutos de Gálatas 5:22. A mansidão, o autocontrole, o domínio próprio. Olha aí, Jesus. Sansão matou o leão. Davi matou o leão. Agora Daniel não matou o leão. Porque tem leão que você vai matar com oração. Deus. Tem leões que você vai matar com jejum. Aleluia. Daniel não precisou matar. Eita, Jeová! Porque o leão gosta do quê? De carne crua. Daniel vivia em espírito. Glória a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Quando ninguém decifrava o que estava escrito, mandaram chamar Daniel. É verdade. Chamaram os magos, sabe? Ninguém decifrava. Aí ele disse: tem um aí que sabe decifrar. Só que ele não faz parte do teu reino, ele fazia do teu pai, Nabucodonosor. Falou: manda chamar. Quando Daniel chega, ele diz: eu ouvi falar que o Espírito de Deus está sobre você. Aleluia, Deus. Se você decifrar o que está escrito nessa parede, você vai ser vestido com cadeia de ouro, de púrpura, e vai ser o terceiro dominador do meu reino. E ele falou: esses teus presentes aí você dá para outro. Porque eu não sou funcionário do reino. Eu não cobro para pregar. Eu não cobro para louvar. Eu não sou funcionário do reino. Esses teus presentes aí você dá para outro. Não, mas você conhece essas letras? Não só as letras, como quem escreveu. Aleluia. Eu falo com ele 3 vezes por dia. Glória a Deus. Glória. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Aleluia. Nós precisamos conhecê-lo, de andar com ele. João 42:5, ele diz: só de ouvir falar eu te conhecia. Tem gente que só conhece Deus de ouvir falar, viu? Não é de andar. Verdade. A Bíblia diz que quando ele sai dali, ele conhece uma mulher chamada Dalila.
A mulher fatal. Essa é a mulher fatal. Ela o fisgou. E ele ficou anestesiado por ela. Cego pelo pecado. Provérbios 4:23 diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O mundo diz, segue o teu coração. E a Bíblia diz em Jeremias 17:9, o teu coração é enganoso. Faz o que está no teu coração. Coração é enganoso. Você tem que fazer o que está escrito aqui. Ó. Aleluia! Glória a Deus! Provérbios 23:26, ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Para que você está dando o teu coração? Na onde está o teu coração? Ele disse em Mateus 6:19, aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Se tiver no carro, ele viu o ladrão. Se tiver na roupa, ele via a traça. Se tiver no dinheiro, aonde está o nosso coração? E ela é subornada para descobrir o segredo, a senha da força de Sansão. Dalila é frágil, porque diz que a mulher é sexo frágil. Se ela fosse frágil, quem tinha filho era o homem. Porque a maior dor é a dor do parto. Então ela não é frágil. E Dalila é sorrateira. Ela faz as escondidas. Sansão é atraído, seduzido, dominado, enganado e vai morrer. É isso que o pecado faz, viu? Verdade. O pecado atrai, seduz, domina, engana e mata. Meu O Deus! salário do pecado é morte. Vai pecando, vai pecando. Aí você atravessa aquela linha tênue, fina, entre a misericórdia e a paciência. Aí sai a bondade, a misericórdia, a mansidão, a segunda chance, porque a justiça de Deus vai operar. Porque as pessoas ficam pensando que Deus é bonzinho. Deus não é bonzinho não, irmão, Deus é justo. Salmo 11, o verso 7, ele é justo e ama a justiça. No tribunal dele, ninguém suborna o juiz, ninguém suborna as testemunhas, porque ele está a par de tudo. Glória a Deus! Aí ela diz, em que consiste o teu segredo? Ela ia ser heroína, porque Sansão destruía os inimigos. Ela ia oferecer um bom dinheiro para ela. Ela ia se tornar heroína da cidade. E sorrateiramente ela diz, Sansão, em que consiste a tua força? Aquele jeitinho de mulher. Compra para mim, amor. Parcela no cartão. Aleluia, Jesus! Você vai me dar de presente, está chegando no aniversário. Aleluia! Dia das Mulheres. Não é só lá em casa. E ele diz, olha, se me amarrar com 7 vimes frescos. Aí ela diz, olha, se amarrar ele com 7, aí ela bota ele para dormir. Aí ela grita, olha, os filisteus vêm sobre você. Ele se livra, como fio queimado. Aí ela diz, você está zombando de mim. Ele diz, não, se me amarrar com 7 cordas novas, aí eu perco a minha força. Ele brinca. Ele estava autoconfiante, ele tinha matado um leão. Ele falou, ninguém vai me parar. Uma mulher dessa vai me derrubar, eu? Um homem cheio do Espírito Santo? Quantos homens perderam o ministério por causa de mulher na Bíblia? Meu Deus, é verdade, Jesus! E quantas mulheres perderam por causa de homem? É verdade. Ele chega perto. Ele diz, olha, se você fizer 7 tranças no meu cabelo. Ele chega perto, ele brinca, ele flerta com o pecado. Eu, um homem cheio do Espírito Santo, eu prego, eu oro, eu jejum, uma mulher dessa vai me derrubar? 1 Tessalonicenses 5:22 diz, fugir da aparência do mal. 2 Timóteo 2:22, fugir dos desejos da tua mocidade. Deus está mandando fugir. É verdade. 1 Coríntios 6:18, fugir da prostituição. Ele só manda fugir do que é mais forte que você. Agora o diabo não. Em Tiago 4:7 ele diz, existia o diabo e ele fugirá de vós. Mas contra a sua carne você não brinca. Com a carne você não brinca. Faz igual José. Ó, foge. Foge.
Ela disse: tu zombaste de mim 3 vezes, tu não me ama. E chora. Aí ele abre o coração para ela. Aí ele conta a senha, o segredo. Nunca passou navalha na minha cabeça, eu sou nazireu desde o nascimento. Muito crente que anda contando segredo para quem não deve. É muito crente que conta o segredo antes de acontecer. Ele não vai nem contar a bênção. Porque a Bíblia diz que a inveja seca os ossos. E quem tem inveja de você não é quem não te conhece, não. Quem não te conhece tem inveja de você? Quem foi que matou Abel? O próprio irmão. Quem foi que jogou José na cisterna e vendeu José? É o próprio irmão. Meu Deus. Caim e Abel viveram no mesmo lar, sugaram o mesmo leite, tiveram os mesmos ensinamentos, e um era temente e o outro era do maligno. 1 João 3,12 diz que Caim era do maligno. Foi por isso que Deus não quis a oferta de Caim. Porque antes de receber a oferta, ele recebe o ofertante. Antes de ele receber algo de você, ele recebe você. E como é que nós estamos diante dele? Por isso que ele diz: olha, antes de oferecer a tua oferta, isso é o louvor, isso é a tua vida, isso é o que for. Se reconcilia com o teu irmão, para que o diabo não tenha do que nos acusar. Ele está dizendo: se passar navalha no meu cabelo. A Bíblia diz que ela o botou para dormir, porque o pecado anestesia, e um abismo chama outro abismo. Então, no seu casamento, que durou 7 dias, ele tocou em bebida forte. Ele andou no meio da plantação de uva, em tina. Ele brincava com o pecado. Ele toca na caveira do leão, ele toma bebida forte, ele se deita com o prostituto, e agora ele revela o segredo e corta o cabelo. A Bíblia diz que o botou para dormir. Tem muita gente dormindo em nosso meio. Tem muita gente dormindo em nosso meio. É por isso que Efésios 5,14 ele diz: levanta tu que dorme. Porque Sansão teve seus cabelos cortados quando dormia. Saul teve a espada furtada quando dormia. A tempestade acontecia e Jonas dormia. E a Bíblia diz em Atos 29 que Paulo pregava e Eutico dormia. Às vezes você está pregando e tem muita gente dormindo. Aí vai acontecer como aquele irmão, pastor. O senhor estava dormindo e o rapaz estava pregando, pastor Eliano. Aí ele falou: ô jovem, quem é esse senhor? É meu avô. Aí ele falou: acorda ele, você não está vendo que eu estou pregando? E ele diz: não, acorda o senhor, foi você que botou ele para dormir. Dessa mensagem ruim. Você não lê Bíblia. Aleluia. Quando eu estou pregando, e eu prego por aí, eu prego por aí. Na nossa igreja não tem culto de domingo. Eu prego por aí. E quando eu vejo alguém dormindo, eu me preocupo. Se o erro está em mim ou está nele. Acorda ele que eu estou pregando. Acorda o senhor. Foi o senhor que botou ele para dormir. Com essa mensagem ruim, fria. Fora da Bíblia. Aleluia, Deus. Dalila. Vou encerrar, tem 5 minutos. Dalila. Está pensando que Sansão caiu foi Dalila? Ele já vem caindo faz tempo. Ele já vem tocando em coisa morta faz tempo. Quando você vê alguém cair aqui, ele não caiu aqui não, ele já vem caindo faz tempo. Ele já vem transgredindo faz tempo. Nós que não percebemos. Nem ele percebeu. Dalila foi a gota d'água. Ele vem procurando doçura e coisa boa faz tempo. Ele está procurando prazer proibido faz tempo. Ele está transgredindo os mandamentos do Senhor. Que andará da sua. Mas o Senhor está capaz de tudo. E uma hora ele nos apresenta a conta. Nos apresenta a conta. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É bom, Deus.
Quando você vê alguém crescer, você viu que fulano se transformou? Não. Ele não se transformou, ele já era assim. O cargo o revelou. O cargo o revelou. É por isso que Deus não dá muita coisa para crente, porque Ele conhece o coração. O que permeia no coração de cada um, como foi dito aqui. O que perpassa no coração de cada um. Aleluia, Deus. Segundo Reis capítulo 6, a Bíblia diz que os profetas disseram: Eliseu, esse lugar aqui, ele é muito estreito. Vamos para um lugar mais largo. Aí eles foram. Quando chegou no lugar largo, o que aconteceu? Perderam o ferro do machado. Tem crente que se sair do estreito, ele pede o que Deus deu para ele. Se Deus der um carro para ele, ele desvia. Nunca mais ele vem para a igreja, ele vai para o shopping, ele vai para a praia, ele vai para a igreja. Meu Deus. Por isso que ele vai morrer andando a pé. Para ele não perder a salvação. Se ele sair do estreito, ele perde o ferro do machado. Aí a Bíblia diz que de herói, ele agora vai fazer o papel de um palhaço. De um jumento. Ele vai fazer o papel do jumento. Porque ele briga com o pecado. Aí ele vai moer o grão fazendo o trabalho do jumento. De herói a palhaço. Chacota. O Deus Dagon, que era o Deus deles, era o Deus do cereal. E o Baal era o Deus da tempestade. E havia uma miscigenação, uma mistura, um sincretismo, uma mistura de religião. É por isso que quando Deus castigava o povo, ele mandava fome e falava: manda aí Dagon fazer brotar aí o cereal agora. É por isso que ele fazia cessar a chuva, para mostrar que ele é, e fora dele não há outro. Porque Baal era da tempestade e Dagon era do cereal. Aí ele enviava a fome e cessava a chuva, para mostrar quem ele é. Aí a Bíblia diz que eles arrancaram os olhos de Sansão, porque Sansão disse: eu vou sair mais uma vez e vou me livrar. Mas a Bíblia diz que não sabia Sansão que o Espírito Santo havia se retirado dele, porque ele não habita em tempo sujo. E o homem que não tem o Espírito Santo, ou a mulher que não tem o Espírito Santo, ele está perdido. Porque ele vai ser direcionado por quê? A Bíblia diz que arranca os olhos dele. Isso só reverberou o que já tinha acontecido no espiritual. Ele já estava cego espiritualmente. Isso se chama sofisma. Somatizar. O que é somatizar? É quando a sua alma manifesta no corpo a sua doença. A depressão, a angústia. Essa é a doença da alma. Quando ela manifesta no físico. Sansão estava cego. E eles arrancaram os olhos. Agora ele estava cego físico e espiritualmente. Verdade. Só que a Bíblia diz em Números 6:9 que quando você quebrava o voto de Nazireu, você tinha que rapar o cabelo para renovar o voto. Eles cortaram o cabelo de Sansão, mas deixaram a raiz. Tem algo de Deus aí ainda. E vai crescer. Porque ele é fiel. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2:13: ainda que nós somos infiéis, ele permanece fiel. No afã de glorificar a Deus pela última vez. Glória a Deus. Ele entregou a sua vida na última tentativa de louvar o Senhor. Não brinca com o seu chamado. É verdade. Não brinca com Deus. Glória. Porque a Bíblia chama de Deus terribilíssimo. Não brinca com a sua natureza. Pequeno sol termina com a luz apagada. Consequência das suas escolhas. Ele tinha força no braço, mas era um nanico espiritual. Eva, ela andou perto da árvore da ciência e do mal. Brinca com o pecado. Davi anda no terraço. E Sansão anda no meio das uvas em dia. Tem muita gente flertando e brincando com o pecado. Aleluia! Nós devemos nos colocar na posição e na brecha para que o Senhor
Ele vier nos usar de uma maneira especial. Sansão brincou de ficar amarrado, e amarrado ele ficou. Verdade. Tem muita gente brincando com as coisas do céu. Jesus e Sansão, ambos foram traídos. Jesus e Sansão, ambos foram entregues aos inimigos. Jesus e Sansão foram torturados, açoitados e zombados pelos inimigos. Verdade. Mas os dois esmagaram os inimigos quando morreram. Sansão esmaga os inimigos e Dagom, e Jesus esmagou Satanás. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 16, no verso 19, que o Deus de paz, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Glória. Satanás não é inimigo de Deus, ele é o nosso inimigo. Deus não tem inimigo. Sabe o que é inimigo de Deus? É crente como Sansão, amigo do mundo, crente carnal, crente cru, crente que não ora, que não jejua, que não busca. Então que você reflita, quanto tempo você não jejua? Nós nos colocamos na brecha, na posição. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Para mim é sempre uma honra estar aqui, cooperando. Visita eu faço para preso e para doente. Aqui eu coopero. Aqui eu apresento meu culto a Deus. Eu tenho um canal no YouTube e essa mensagem vai subir. Se você pesquisar lá no YouTube, Wellington Caetano de Holanda. Wellington Caetano de Holanda. Tá minha foto, é a foto da minha esposa, aquela loira linda que Jesus me deu. Se inscreve, essa mensagem vai subir, você ouve de novo. Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas novas em Graças a Deus, hein, Deus? Que palavra. Por mim eu ficava a noite toda ouvindo. A Bíblia diz que é para ouvir. E você ouviu, eu ouvi. Não tem como se esconder isso, né? Deus abençoe o pastor Wellington, meu amigo. Muitos anos. E aprendi a amar como homem de Deus, respeitá-lo. Porque Deus tem trabalhado na vida dele. Agora você acha que para ter esse conteúdo tem que ler, tem que buscar para poder ter guardado, né? Que Deus abençoe o pastor, presidente também, juntamente com a igreja que vieram, cada um dos irmãos. Eu quero chamar os varões para mais um hino. Amém, nessa noite.